Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV, primeira edição. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Hoje, quarta-feira, meio da semana, Roberto. Olá. Exatamente. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha. Sejam todos bem-vindos. Lembrando que você também pode participar do nosso telejornal. Como, Jorge? Pelas nossas redes sociais, né? Olhando quais são as nossas redes sociais? Pode entrar pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram. Ou também pode acessar o nosso WhatsApp, né? Manda exatamente. Lá, e aí você pode mandar sua mensagem, sua sugestão, a sua denúncia para os nossos canais de comunicação. Tá na tela. Estão aí na tela, tvccorreiodamanhã@gmail.com e também o nosso WhatsApp, que é super fácil, você já conhece, o DDD 24 993234567. Nos ajude a fazer ao nosso telejornal. Nos acompanhando, mensagem, sua denúncia. Nos acompanhando pelas redes sociais ou mandando a sua denúncia. Exatamente. E olhem só, gente, hoje em Petrópolis o dia amanheceu com céu claro e sem nuvens. Essas são imagens feitas hoje bem cedinho, antes de amanhecer, do centro de Petrópolis. Vamos então aos destaques desta quarta-feira, dia 6 de julho. Sinal 5G começa a funcionar em Brasília nesta quarta-feira. Empresas reduzem embalagens e qualidade para repassar custos para consumidor. Vendas de veículos novos crescem 0,22% no país. Pequenos negócios geram renda de 420 bilhões por ano. Senac oferece vagas para cursos profissionalizantes no Rio de Janeiro. Congresso Mundial Online reunirá milhões de pessoas para falar sobre paz. E mais, o turístico e hoteleiro de Petrópolis registra aumento nas contratações pelo segundo mês consecutivo, agora no Correio da Manhã na TV. Como sempre, começamos a nossa edição com a leitura do nosso jornal, o Correio da Manhã. Lembrando que você pode entrar lá no nosso site para se cadastrar e receber a versão digital. E você vai ter acesso a ela em qualquer lugar que você esteja, pelo seu celular, tablet, computador. É só entrar no nosso site, jornalcorreidamanhã.com.br. E agora você pode ir até as bancas de jornais, pegar a nossa edição impressa para ler. Vai lá, compra a nossa edição, leia, fique bem informado. Vamos à primeira página, aos destaques. Então, a manchete: Braga Neto coloca ordem na casa e unifica equipe para a reeleição. Ali embaixo, Daniela Marques quer acelerar Auxílio Brasil de R$ 600. Nova presidente da Caixa Econômica Federal tomou posse ontem. Na foto aí com Ana Hickmann e a primeira-dama Michele Bolsonaro, na foto da sua posse. E destaque da página 8, diagnósticos de depressão crescem 41%. Na página 6, Procon RJ multa 45 postos de gasolina. Justamente sobre o que foi falado da redução do ICMS, muitos postos dentro do Rio de Janeiro, do estado, não cumpriram a determinação e não baixaram o preço do combustível. Destaque da página 5, Caxias ganha central de monitoramento. O prefeito de Duque de Caxias e o governador comemoraram a conclusão da primeira fase de implantação do Centro Integrado de Comando e Controle da Baixada Fluminense. A central teve investimento de 35 milhões de reais. A gente vai falar sobre isso no esporte, mas eu vou ler aqui na página 7, de vilão a herói. Alo é elogiado na Fórmula 1, salvou a vida do Cônio Joe esse final de semana, com certeza. Ainda temos também os destaques do segundo caderno e também do esporte. Vamos agora à página 2, nossa página de opinião, com a leitura do editorial por Nana Grassi. Datafolha mostra disputa acirrada no Rio.
A mais recente pesquisa do Datafolha sobre as eleições deste ano mostrou uma vantagem de Lula para Bolsonaro, mas sem previsão de vitória no primeiro turno. Além disso, divulgou o resultado das disputas nos estados e provou um crescimento de Cláudio Castro, alcançando Marcelo Freixo, a ponto de ficarem tecnicamente empatados. Isso é fruto das ajudas que o atual governador vem fazendo aos 92 municípios fluminenses, com destaque para o interior do estado. Cláudio Castro vem sendo um dos poucos governadores que olha além da capital, colaborando para o crescimento das outras cidades do Rio, principalmente as da Baixada Fluminense, da região serrana, Centro-Sul Fluminense e Norte Fluminense. Não por menos, nunca os municípios da região metropolitana tiveram prioridade em obras e investimentos a ponto do vice-governador da chapa da reeleição vir dessa área. Washington Reis fora prefeito de Duque de Caxias e renunciou ao mandato para se lançar candidato nas eleições deste ano. Foi convidado ao posto de número 2 da Aliança de Castro, reforçando o poder político da Baixada nesta gestão estadual. Porém, Freixo também está se articulando, atraindo ou sacramentando o PT na chapa, oferecendo o posto de senador para André Siciliano, presidente da Alerj, e o PSDB com a posição de vice para César Maia, numa articulação com Rodrigo Maia, a quem o ajudou bastante enquanto foram companheiros na Câmara Federal em Brasília. Ou seja, a disputa no Rio começa a ficar acirrada e, ao que tudo indica, o segundo turno deve ficar mesmo entre Freixo e Castro, refletindo exatamente a disputa nacional com a direita encarando a esquerda. Já os demais pré-candidatos ao Palácio Guanabara e Laranjeiras, Felipe Santa Cruz e Rodrigo Neves, ainda não alcançaram pontuação para fazer frente aos dois principais postulantes ao Executivo Fluminense. Outra disputa que merece destaque é para o Senado, com, a princípio, Romário e André Siciliano disputando pela única vaga. Resta saber se Crivella realmente virá e se Alessandro Molon fará candidatura avulsa. Vamos agora à página 3, com os destaques da coluna Magna Vita. Vamos começar com o Zum Zum Zum. Muito mais do que um vice decorativo ou que faz contraponto, a chegada de Braga Neto, imerso na campanha, já está apavorando a oposição. Nunca enfrentaram um general 4 estrelas em clima de guerra. O xadrez político passou a ter um player que não teme enfrentamento. Na sua exposição aos ministros, deixou claro: fake news não é só mentir, é também esconder a verdade. A campanha deixou agora de ser coisa de amador. Na foto em destaque, na coluna hoje, foi a posse na Caixa Econômica da nova presidente. Na foto ali tem Ana Hickmann, a primeira-dama Michele Bolsonaro, muito elogiada pelo visual e pela elegância. Pedrinho e sua supermãe, também na foto. Daniela Marques, a nova presidente da Caixa, o presidente Jair Bolsonaro e Paulo Guedes em altíssimo astral ali na posse que aconteceu em Brasília. Temos também os destaques, do Pinga Fogo, várias notas ali. Eu vou ler uma delas, tudo azul. Olha só, as agências da Caixa estarão na próxima semana com o slogan: a Caixa será a mãe de todas as mulheres brasileiras. Nunca o papel social da instituição teve tanta evidência. Aliás, Dani, que foi aplaudida diversas vezes durante o discurso, estava com o modelo azul com os mesmos tons do banco. E olha, na página 4 agora, em política, os destaques de política, é exatamente a primeira ali, o grande destaque em política é sobre a posse na Caixa e, entre aspas, uma fala dela. Estou presidente, mas sou mãe, sou mulher, diz Daniela Marques, na posse que tomou na sede da Caixa em Brasília. Na foto ali embaixo a gente pode ver diversas personalidades, inclusive o ministro Paulo Guedes ali. Em cerimônia fechada, a imprensa no prédio da Caixa Econômica Federal, a economista Daniela Marques tomou posse nessa quarta-feira como nova presidente da instituição. Ela que teve sua nomeação na última quarta-feira. Foi indicada para ocupar lugar de Pedro Guimarães, que deixou o cargo após acusações de assédio sexual. Li aqui um pedacinho só para relembrar todo o caso. Ainda destaques da política: instalação de CPIs só depois das eleições, diz aí o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e texto da PEC é mantido.
a PEC, proposta de emenda à Constituição, que autoriza bilhões para caminhoneiros, taxistas e Auxílio Brasil. Então, fica aí, esse texto da PEC é mantido. Agora, no Nacional, o nosso destaque é o sinal 5G que estreia hoje no país. Mas sobre isso nós vamos trazer uma matéria mais completa logo no segundo bloco. Mas eu queria dar destaque ao Correio Nacional ali do lado, sobre acidentes. O risco de ocorrer um acidente em rodovia sob gestão pública é de 4 vezes maior do que em rodovias concedidas à iniciativa privada. A conclusão é do estudo da FEDEC, que com base em dados de acidentes registrados pela PRF entre 2018 e 2021. Foram registrados, olhem só o tanto de acidente, 264.196 acidentes em rodovias sob jurisdição federal, sendo que a incidência desses acidentes foi maior nas rodovias que são administradas pelo poder público, 79,77%, do que nas rodovias concedidas, 20,3%. Atenção, então, motorista, ao trânsito nas rodovias federais por todo o país, por favor. Ainda na página nacional, outros destaques: vacina meningocócica C é ampliada, diz o Ministério da Saúde, e São Paulo pede 4ª dose a maiores de 35 anos. No estado do Rio de Janeiro, Caxias melhora a segurança. Cidade inaugura novo centro de controle e monitoramento. Na foto ali, o espaço será de suma importância para ajudar a polícia no município. E aí tem a fachada do prédio ao qual vai ser instalada esse novo centro de monitoramento e controle. Temos também outro destaque: vacinação móvel em Petrópolis. Nós falamos sobre isso ontem, né? Inovação na educação, falando aí de Barra Mansa, que realiza no mês de novembro o curso Mix Potencial, Neurociência e Musicalidade, Letramento e Numeracia dos anos iniciais do estudo fundamental. O nome é complicado, né? Mas é inovador, né? Em Barra Mansa. E Volta Redonda recebe o prêmio. A Prefeitura de Volta Redonda conquistou o 1º lugar em seleção de experiências exitosas em geriatria e gerontologia para idosos com 80 anos ou mais. Muito bacana. Agora, na página 6, Rio de Janeiro, os destaques da cidade. Fiscalização pelos combustíveis. Governador pede que população seja rigorosa com os postos. Você acredita que ontem eu escutei um comentário dizendo que é um absurdo a gente ficar fiscalizando? Eu não acho, não. Eu acho um absurdo a gente não denunciar, não fiscalizar, porque a pessoa gente tem que estar de olho, gente. Pois é. A gente tem que ficar de olho. Queria o quê? Que a gente não tinha que fiscalizar? Não entendi também. A gente tem que denunciar, alertar o PROCON, falar assim, olha, posto XYZ está cobrando acima, não pode. Tem que ficar sob as nossas vistas, sobre, né, as nossas vistas. Com a redução do ICMS, preço cai para R$ 6,61, é uma média aí lá no Rio de Janeiro. Muito bom. Então, aqui em Petrópolis é sempre mais caro, um pouquinho, né? Eu também não consigo entender essa dinâmica, mas é sempre um pouquinho mais caro. A subida da serra, né? O caminhão sobe ali, tem pedágio, custo do combustível, né? Então, bom, vamos ver. Acaba sendo um pouquinho mais caro, né? Exato. Ainda temos Senac, tem 8.000 vagas. Nós vamos trazer mais informações sobre esses cursos profissionalizantes. Também temos a parte de economia, desconto para agricultores. Senado aprova parcelamento para multas ambientais do IBAMA. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou ontem um projeto de lei que autoriza a quitação ou parcelamento de multas aplicadas pelo IBAMA a produtores rurais. Parte dos autos de infração aplicados pelo órgão tem relação com desmatamento. Olha, na nossa página 8, na nossa página especial hoje, tem uma matéria muito interessante. Você pode entrar lá e conferir acessando o nosso site. Eu vou dar só aqui a chamada dela. Pandemia eleva em 41% diagnósticos de depressão. Para inquérito, doença afetou mais mulheres que homens. Então, ficar de olho aí. A matéria é extensa. Você pode conferir no nosso site, jornalcorreiodamanha.com.br, ou ou indo até as bancas de jornal agora,
para adquirir a nossa versão impressa do Correio da Manhã. Esses foram os destaques de hoje do Correio da Manhã na TV. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que maior geleira da Itália desaba com o aumento da temperatura e deixa mortos. Foi grave. E você vai ver também que arqueólogos descobrem estaleiro viking que desafia teorias anteriores sobre atividades navais. O Correio da Manhã volta já. Olá, amigo e amiga. Estamos chegando ao meio do ano. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Estamos de volta. E Brasília será a primeira capital do país a ter rede 5G em funcionamento na telefonia móvel. Segundo o conselheiro e vice-presidente da Anatel, Moisés Moreira, o sinal será liberado em Brasília nesta quarta-feira. Em participação no evento Teletime em São Paulo, o grupo técnico da Anatel, encarregado de avaliar a desocupação da faixa 3,5 GHz, aprovou a ativação do sinal 5G na capital federal no fim da tarde da última segunda-feira. Segundo Moreira, as próximas capitais a terem a tecnologia liberada serão Belo Horizonte, Porto Alegre e São Paulo, sem data prevista por enquanto. Originalmente, o edital do leilão 5G realizado em novembro do ano passado previa que todas as capitais deveriam ser atendidas pela telefonia 5G até 31 de julho. No entanto, problemas com a escassez de chips e atrasos na produção e na importação de equipamentos eletrônicos relacionados à pandemia de Covid-19 provocaram atrasos no cronograma. O prazo para funcionamento do 5G em todas as capitais passou para 29 de setembro. Segundo Moreira, o lançamento da rede 5G em Brasília servirá como teste com a Anatel e as operadoras instalando filtros anti-interferência. Também está prevista a distribuição de decodificadores para a população de baixa renda que ainda usa antenas parabólicas antigas que operam na banda C. Agora, olhem só, cada vez mais empresas recorrem à redução do tamanho das embalagens e à mudança na composição dos produtos para repassar o aumento de custos ao consumidor, segundo o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Os consumidores precisam estar atentos para não caírem em golpes. Segundo o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, IDEC, as empresas têm reduzido o tamanho das embalagens e fazem mudança na composição dos produtos para cobrar pelo aumento de custos ao consumidor. A redução de embalagens levou ao uso do termo reduflação para se referir a esta prática. A quantidade ou qualidade de produto é menor, mas o preço não é reduzido. Assim, a empresa tenta evitar desgaste do aumento direto de preços. Entre maio de 2020 até o mesmo período deste ano, a inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor estava em 20,27%. Só em maio deste ano, ela já acumula 11,73% em 12 meses. Outra questão importante é que o mesmo produto no mercado é vendido em duas embalagens muito parecidas, mas em uma delas com menos quantidade do que o original. Flávia é advogada especializada em defesa do consumidor e usa o leite em pó como exemplo. Com relação ao leite, ao composto lácteo, tem até uma... na verdade, não é para um substituir o outro. São fórmulas diferentes e que têm que estar bem especificadas para o consumidor poder identificar. Nos mercados, os consumidores contam o que fazem para pagar o preço original e ainda ganhar um descontinho. Eu procuro, dou uma rodada em tudo. Eu ando até ver o que está mais em conta. Eu estou deixando as coisas
mais cara para o lado, porque um dia vai ter que cair o preço. Continue mesmo, diminui o tamanho, mas o mesmo fica o preço. A gente tem que verificar, né? Certo? Tem que olhar o peso. Uma portaria da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor regulamenta que as mudanças no tamanho e quantidade devem ser informadas em destaque nos rótulos por 180 dias. Por isso, o especialista dá dicas para o consumidor não ficar no prejuízo. Crie o hábito, se eduque para olhar o rótulo, olhar a lista de ingredientes, porque ali vai ter as informações mais importantes a respeito dos produtos. E em caso assim, que haja, de fato, uma lesão, que a pessoa tenha percebido que faltou uma informação obrigatória no rótulo de um produto, alguma coisa assim, e aquilo causou um dano, fez um mal, gerou alguma situação que foge a situações corriqueiras, né, assim, comuns, aí pode procurar um advogado que ele vai orientar certamente da melhor forma possível. As vendas de veículos automotores novos tiveram alta de 0,22% em junho na comparação com junho de 2021. Em comparação ao último mês de maio, houve queda de 4,21%. No acumulado do ano de janeiro a junho, as vendas somam 683.173 unidades, 15,4% a menos do que o registrado no mesmo período do ano passado, que registrou 804.141 vendas. Os dados foram divulgados nesta terça-feira em São Paulo pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores. Já as vendas de automóveis e veículos comerciais leves apresentaram queda de 12,7% em junho em comparação ao mesmo período do ano passado. Em relação a maio, o recuo foi de 10,16%. No acumulado do ano, o declínio atingiu 16,89% em comparação ao mesmo período de 2021. A comercialização de caminhões aumentou em junho, com as vendas sendo 5,27% maiores do que em maio. Mas, com relação a junho do ano passado, houve queda de 2,10%. No acumulado do ano, a retração foi de 1,22%. Já as motocicletas tiveram elevação nas vendas de 13,27% em junho, em comparação a junho de 2021. Em relação a maio de 2022, houve queda de 9,32%. No acumulado do ano, a comercialização de motocicletas teve alta de 23,7%. E uma estimativa do Atlas dos Pequenos Negócios, lançado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas nessa última terça-feira, apontou que os pequenos negócios geraram renda em torno de 420 bilhões por ano, o equivalente a cerca de 1/3 do Produto Interno Bruto brasileiro. Segundo o levantamento inédito, os negócios de menor porte injetam 35 bilhões de reais por mês na economia brasileira. A pesquisa analisou a participação na economia de microempresas, pequenas empresas e microempreendedores individuais. De acordo com a publicação, os MEIs geram 11 bilhões de reais todos os meses, o que significa 140 bilhões por ano. As micro e pequenas empresas geram mensalmente 23 bilhões, movimentando 280 bilhões por ano. Atualmente, os negócios de menor porte correspondem a 30% do PIB. Segundo o presidente do Sebrae, Carlos Melles, a participação poderá chegar a 40% do PIB, caso o país cresça 3% ao ano nos próximos anos. E por meio do projeto Plantão nas Comunidades e com o objetivo de fortalecer os negócios locais, o Sebrae Rio retomou as consultorias em microempresas e microempreendedores que vão receber dicas para controlar as finanças, organizar o negócio, entre outros temas. Por meio do projeto Plantões nas Comunidades, o Sebrae Rio vai retomar as consultorias em 7 comunidades aqui no estado do Rio de Janeiro para as microempresas e microempreendedores. O objetivo visa fortalecer os negócios locais, levando temas como, por exemplo, finanças, o controle de caixa e também a organização do negócio. Os atendimentos vão ser realizados uma vez por semana.
De acordo com o Sebrae, em 2021 foram 3.500 microempreendedores beneficiados por essa iniciativa. Neste ano, com essa retomada, as seguintes comunidades serão atendidas. Entre elas estão Chatuba, Cidade de Deus, Rocinha, Jardim Catarina, Maré e também Rio das Pedras. Os atendimentos vão acontecer de 10 horas da manhã às 4 horas da tarde. Lembrando que aquele microempreendedor que tem alguma dúvida e queira esclarecer algum questionamento, pode acessar o site do Sebrae para obter essas informações. Richard Stoltzenburg para o jornal Correio da Manhã. E as inscrições para o prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2022 já estão abertas e podem ser feitas via internet. O propósito desse prêmio é reconhecer histórias inspiradoras de empresas lideradas por mulheres, mostrando toda a força que empreendedorismo feminino tem na transformação de realidades. Mais uma edição do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios está pronto para reconhecer mulheres inspiradas pelo Brasil. Este ano, as participantes podem concorrer em 3 categorias: microempreendedora individual, pequeno negócio e produtora rural. Entre agosto e outubro estão previstas as fases estadual e regional. Já a nacional deve acontecer em novembro, quando se comemora o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino. A cerimônia da grande final vai ser realizada presencialmente em Brasília, premiando 9 mulheres brasileiras. As mulheres são mais da metade da população brasileira e no empreendedorismo não é diferente. A gente tem uma força muito grande das mulheres à frente dos seus negócios. E para reconhecer essa força e mostrar cada vez mais essa importante participação feminina no mundo do trabalho, é que o Sebrae, então, cria e gere já há tantos anos aí o Prêmio Sebrae Mulher de Negócio. Desde a primeira edição, em 2004, mais de 80 mil mulheres já se inscreveram. A premiação nasceu para estimular o empreendedorismo feminino e reconhecer histórias inspiradoras de empresas lideradas por mulheres de todos os cantos do Brasil. Todas as 9 ganhadoras vão participar de uma missão técnica nacional de capacitação com passagens e diárias custeadas pelo Sebrae. O primeiro lugar de cada categoria também ganha uma vaga no Empretec e ao segundo lugar de cada categoria fica reservada uma vaga para participar do Up Digital, de aceleração digital dos negócios. São aptas a participar do prêmio as mulheres que têm um negócio a partir de 1 ano de operação, e ela pode ser uma produtora rural, uma microempreendedora individual, a dona de uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, né? Então ela vai se cadastrar, não tem problema se ela tiver sócios homens, tá? Contanto que quem gira, né, essa empresa, quem faça a gestão desse negócio seja uma mulher, então ela se cadastra no prêmio e aí o estado de origem dela vai criar uma comissão de seleção em que vai avaliar essas inscrições e vai escolher, então, quais são as finalistas do estado. Essas finalistas do estado vão concorrer na sua região e da região, então, aqui no nosso caso, a região sudeste, a gente sai com as finalistas nacionais, né? E aí a gente tem, então, essa premiação, essa disputa nacional entre as mulheres empresárias. As inscrições vão até o dia 17 de julho e quem desejar participar gratuitamente, basta acessar o endereço eletrônico da premiação pelo site do Sebrae, em sebrae.com.br e preencher o formulário eletrônico, bem como enviar o link para o vídeo com a apresentação rápida da empreendedora candidata. Reconhecer o valor e a importância da mulher, né, como um membro ativo da nossa economia, que gera trabalho e renda para todos. Quando uma mulher empreende, com isso ela gera receita em seu negócio, trabalho no seu bairro, ela não traz benefícios só para ela, mas ela traz benefícios para toda a sociedade. Muitas vezes, esse empreendimento dessa mulher é o que possibilita a ela a autonomia financeira, para que ela possa até sair de situações de violência, de dependência, né, de relações abusivas. Então, as mulheres que empreendem, elas conseguem ser autônomas, né, ter a sua autonomia financeira, gerar trabalho para os bairros e para as comunidades onde elas moram e, com isso, fortalecer a economia de todo o nosso país. E o Senac RJ está com inscrições abertas para cerca de 8.000 vagas em cursos profissionalizantes em várias unidades do estado, por meio do programa Senac de Gratuidade.
Até o final do ano, o número de vagas poderá alcançar 11 mil, segundo o coordenador da área de responsabilidade social do SENAC-RJ, Alessandro Oliveira. Não há data limite para as inscrições. Há oportunidades em cursos presenciais ministrados na capital fluminense e nos municípios de Angra dos Reis, Barra do Piraí, Barra Mansa, Cabo Frio, Campos dos Goitacazes, Duque de Caxias, Macaé, Niterói, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Petrópolis, Resende, Rio das Ostras, Santo Antônio de Pádua, São João de Meriti, Teresópolis, Três Rios e Volta Redonda. Os cursos oferecidos são nas áreas de gastronomia, turismo, moda, beleza, saúde e bem-estar, gestão, logística, design, audiovisual, entre outros, e podem ser na modalidade de formação inicial, com capacitações mais rápidas e de especializações técnicas. Pelo menos 7 pessoas morreram e 18 estão desaparecidas após o desabamento da geleira Marmolada, na Itália, no último domingo. De acordo com as autoridades, o colapso ocorreu por conta do aumento da temperatura na região, causando uma avalanche de cerca de 300 km por hora. Localizada na Cordilheira das Dolomitas, a geleira é a maior dos Alpes italianos e é bastante visitada por turistas. O número de alpinistas afetados pelo deslizamento ainda é desconhecido. Carros em um estacionamento também foram levados pela avalanche. No último sábado, um dia antes da tragédia, o pico da geleira registrou uma temperatura recorde de 10 graus. A onda de calor atingiu toda a região e acelerou o derretimento de gelo no local. A montanha já vinha enfraquecida nos últimos anos, devido ao aquecimento global. Nos últimos 80 anos, a geleira perdeu mais de 80% do seu volume. As previsões indicam que ela pode desaparecer até 2050. Uma pesquisa divulgada em junho indicou que a camada de neve na geleira era 50% menor que a média histórica para o período. Apesar de ser comum o deslizamento de gelo durante o verão, esse ano a situação ficou muito crítica. Olha, essa aqui eu estava esperando já faz um tempinho para dar, viu? Eu estou esperando o bloco todo. Arqueólogos descobriram que a cidade de Birka, na Suécia, abrigou um porto viking. Pode voltar aqui, por favor. Isso, muito obrigado. A descoberta, comandada por cientistas da Universidade de Estocolmo, mudou a visão que os historiadores tinham sobre a capacidade naval e o desenvolvimento das atividades marítimas dos antigos povos germânicos que habitavam a Escandinávia. Esta descoberta revela a grande capacidade comercial dos vikings. Fica a 30 quilômetros da capital sueca, Estocolmo. O leito das águas abrigava uma série de equipamentos e ferramentas avançadas de navegação e construção, o que indica que o local era um verdadeiro estaleiro. Além disso, através da análise, os pesquisadores da Universidade de Estocolmo conseguiram mapear rotas e a dimensão para o porto, cuja idade é estimada entre 1000 e 1300 anos. Como se sabe, os vikings viajaram para diversas regiões da região norte do planeta e existem registros de sua chegada às Américas muito antes dos portugueses, com o intercâmbio cultural com os povos. A partir da investigação de Birka, os cientistas poderão explorar com mais profundidade o trabalho destes homens e mulheres longe da mitologia e perto da realidade material dos fatos. Birka era uma fortificação já conhecida pelos pesquisadores, mas o porto em suas águas indica que ela também poderia abrigar outros povos que vinham de fora das aldeias vikings. E as testemunhas de Jeová iniciaram o Congresso de 2022 em junho. A programação conta com 48 discursos e 66 vídeos que trazem a paz como tema principal. Pessoas com deficiência visual contam com recurso de audiodescrição. O Congresso Mundial das Testemunhas de Jeová de 2022 teve início em junho. Em julho vai ser realizado nos dias 18 e 25 e em agosto os dias escolhidos foram 8 e 15. As palestras gratuitas abordam temas como o amor, relacionamento e paz. Por causa do prolongamento da pandemia, o evento é realizado apenas em formato virtual e está disponível para o público em mais de 500 idiomas. A programação está disponível em 48 discursos e 66 vídeos. Pessoas cegas ou com deficiência visual podem contar com o recurso de autodescrição. As pessoas que assistem a esses congressos aprendem como elas podem ter uma vida melhor com a ajuda da Bíblia.
Durante os 3 dias de congresso são apresentadas palestras bíblicas. Que alegria vai ser quando não houver mais morte. Nunca mais. Entrevistas e vídeos. A programação está disponível no site jw.org. O conteúdo pode ser visualizado ou baixado gratuitamente e não há necessidade de cadastro, nem é preciso fazer login. E hoje, quarta-feira, a gente vai fazer um giro do esporte com o nosso repórter Richard Stolzenburg. Richard, conta pra gente o que teve e o que vai ter no esporte. Vamos lá, Jorge. Olha, tem Libertadores hoje, viu? Já teve jogo ontem, válido pelo segundo jogo, né? O jogo de volta dessas oitavas de final. Mas a gente vai começar primeiro, tem aqui, inclusive, até aqui, ó, atrás de mim, o nosso caderno do Giro do Esporte, porque tem uma matéria interessante ali, viu? Christopher Galtier é o novo técnico do PSG e no seu anúncio feito, né, durante a sua apresentação ao clube, ele informou que gostaria de contar com o brasileiro Neymar, viu? A gente lembra que o Neymar não está lá com um relacionamento tão bacana assim com o presidente do clube, mas o novo técnico informou que já tem inclusive até a posição em que Neymar vai atuar. Agora basta saber se esse anúncio dele vai refletir na saída ou não, então, do clube, da saída de Neymar do clube. Além disso, a gente mudar um pouquinho sobre futebol, vamos falar relacionado à Fórmula 1, porque o Halo, que já foi tão questionado por conta aí, né, da implementação dele na Fórmula 1 como uma medida de segurança, se provou e muito eficiente e necessário no último domingo, viu? 2 pilotos foram acidentados e por conta do Halo conseguiram então ficar sã e salvos. A gente tem aqui a matéria, inclusive, que está lá no nosso site, quem quiser acompanhar. Os pilotos que foram, né, que na verdade passaram por esse acidente, foi o Guanyu Zhou e o Roy Nissany. Os dois comemoraram, inclusive, esse novo acessório que foi implementado em 2018 pela Fórmula 1. Inclusive, não é a primeira vez que isso acontece, viu? A gente lembra que em 2021, Lewis Hamilton passou pela mesma situação e o Halo foi de grande importância para que o piloto saísse em segurança do veículo, viu? Agora vamos voltar para o esporte, porque a seleção brasileira feminina vai começar a participar da Copa América, que vai começar no próximo sábado, dia 9. A seleção brasileira vai enfrentar a Argentina, aquele grande clássico. Vamos torcer então aí para a seleção brasileira de futebol. Vamos falar então sobre a Libertadores. Já teve jogo ontem, a gente tem os resultados aqui para trazer e também já alguns classificados. Dentre eles, o Atlético Mineiro ganhou de 1-0 ontem do Emelec, jogando dentro de casa. No resultado final, 2-1 para o Galo, já está classificado para as quartas de final. Além disso, teve muita emoção no jogo do Corinthians, viu? O jogo foi 0-0 e foi para os pênaltis. 6-5 o resultado final, mais um brasileiro classificado para as oitavas de final. Além disso, o Atlético Paranaense também passou de fase, viu? No jogo de ontem foi 1-1 com o Libertad. No entanto, o primeiro jogo que ocorreu aqui no Brasil, o Atlético Paranaense ganhou de 2-1 no agregado final. 3-2 para a equipe do Atlético Paranaense, que também passou de fase. Jogos de hoje, o Flamengo vai enfrentar o Tolima, lembrando que o Flamengo ganhou o último jogo fora de casa por 1-0. O Palmeiras vai enfrentar o Cerro Porteño. O Palmeiras agora tem uma situação bem mais fácil. O primeiro jogo foi 3-0 fora de casa, já está praticamente encaminhando aí a sua classificação. Além disso, tem Colón e Vélez Sarsfield, e Talleres. O Talleres, né, vai jogar fora de casa, o primeiro jogo empatado, então vai ser bem decisivo para as duas equipes. O Vélez Sarsfield ganhou do River Plate por 1-0 no último jogo, joga hoje então fora de casa
Vamos ver como que vai se sair o Vélez aí. Então, o River, que é um dos grandes clubes tradicionais da Libertadores e que tem chegado aí às fases finais com frequência, viu, gente? Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado pelas informações, Richard. E você vai ver depois do intervalo que setor turístico e hoteleiro de Petrópolis registra aumento nas contratações pelo segundo mês consecutivo. Olha que bom. Olha, e você vai ver também que quase 4 meses após a aquisição, o prédio da Floriano Peixoto ainda não foi liberado para desalojados. A gente volta já. Olá, amigo e amiga. Estamos chegando ao meio do ano. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Voltamos. O número de contratações no setor de alojamento e alimentação tem crescido em Petrópolis, conforme revela o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho. Que Petrópolis é uma cidade movida pelo turismo não é novidade, mas desde a pandemia do coronavírus o setor estava sofrendo com uma baixa adesão de clientes. E nos meses de janeiro, fevereiro e março, o saldo terminou negativo. Com a recuperação da cidade pós-pandemia e tragédia, Petrópolis volta a movimentar o setor de alojamento e alimentação do município. Como sabemos, Petrópolis tem como carro-chefe da economia o turismo e a hotelaria. Então, para a nossa cidade como um todo, é muito importante que a gente receba esses hóspedes, os turistas, os visitantes. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, o número de vagas de emprego só cresce na cidade. Pelo segundo mês consecutivo, Petrópolis registrou um saldo positivo no número de contratações no setor de alojamento e alimentação. Foram 55 novas vagas em maio, o dobro em comparação a abril deste ano. A ocupação hoteleira ainda não chegou ao que era no período pré-pandemia, mas o importante agora é mostrar que Petrópolis é uma cidade que tem programação para todos os públicos. Aqui tem a programação mais cultural, tem um circuito histórico que dá para ser feito a pé. Itaipava e arredores é um pouco diferente, as pessoas acho que são mais para lazer. Qual o problema? Ontem nós falamos sobre esse caso e hoje a gente traz a matéria completa. Quase 4 meses após a aquisição, o prédio na rua Marechal Floriano Peixoto, em Petrópolis, ainda não foi liberado para os desalojados das chuvas que atingiram a cidade. No dia 15 de março, a Prefeitura sinalizou a compra do prédio, que foi adquirido com recursos enviados pela Alerj, no valor de R$3,5 milhões de reais. O imóvel da rua Floriano Peixoto conta com 20 kitnets e 12 apartamentos, podendo abrigar até 32 famílias. Em um primeiro momento, a Prefeitura de Petrópolis havia informado que o local serviria de moradia para as famílias que estão em pontos de abrigo desde a chuva do dia 15 de fevereiro. Depois, foi anunciado que os apartamentos poderiam servir como abrigamento transitório, onde as pessoas seriam alocadas até conseguirem um lugar definitivo por meio do aluguel social. O prefeito vai ampliar um grande diálogo no sentido da gente saber, inclusive, o que vai ser feito com as lojas que estão no nosso térreo. Vai ser um grande equipamento que pode ser da assistência social ou da saúde e também a ocupação. E essa é a grande dúvida do cidadão, mas que o prefeito quer dialogar mais no sentido de saber como que se dará essa ocupação, porque são 36 unidades, a gente sabe que tem muita gente ainda desalojada, graças a Deus desabrigados não existem mais na nossa cidade, mas desalojados
infelizmente, existem muitas pessoas que vêm de longe, na verdade, de outras tragédias. No dia 16 de maio, a Prefeitura concluiu o pagamento da compra do prédio no valor de R$ 3,5 milhões, utilizando recursos doados pela Alerj. Em acordo com a única herdeira do prédio, o valor foi quitado em juízo por meio de uma ação de consignação de pagamento. A Condep já realizou a limpeza do espaço, que ainda não foi liberado para utilização. Existem algumas unidades que precisam de pequenas intervenções, mas que são necessárias. O prédio é um prédio novo, mas um prédio de 60 anos. Então, ele tem algumas intervenções que precisam ser feitas. Se nós fizermos uma conta muito rápida, as unidades saíram por pouco mais de R$ 100 mil. Então, eu questiono, qual unidade habitacional que a gente compra no centro de Petrópolis por R$ 100 mil? Nenhuma. O imóvel vai levar o nome de Gabriel Vila Real, adolescente de 17 anos, que foi uma das 234 vítimas da chuva do dia 15 de fevereiro. Ele estava em um dos ônibus que foram arrastados pelas chuvas na rua Washington Luiz. O secretário de Administração e Recursos Humanos informou que o prédio está com entrada liberada para visitas da imprensa. A nossa equipe solicitou visita na última sexta-feira, mas até o fechamento desta matéria não obtivemos resposta. Pode me dar a câmera 2 aqui, por favor, rapidinho? Tá um embrolho, né, esse negócio desse prédio, né? Já foi comprado, já está depositado em juízo e até agora nada para quem necessita. Para quem realmente precisa, né? Foi o que a gente falou ontem, né? Quem realmente precisa. O povo, onde que essas pessoas estão? Né? Perderam suas casas, ainda precisamos fazer obras em todos os lugares, porque... Tá tudo bonitinho no centro histórico, tá ficando bonitinho no centro histórico, né? Tá ficando bonitinho. A gente vê dados positivos, os turistas já estão voltando para a cidade, né? Porque a nossa cidade realmente, Petrópolis, é maravilhosa, Catedral né? reformada. Catedral reformada, inaugurada, a gente tem o Museu Imperial, então a gente tem várias coisas que chamam os turistas. Mas e o petropolitano, e o povo? É o povo que paga o imposto. Você vai nos bairros, está tudo caído ainda, tudo desbarrancado. Exato. Entendeu? Quem vivia nesses lugares ainda sofre, porque não pôde voltar para suas casas, ainda não tem um lar, não tem um lugar para chamar de lar. E aí? E o imóvel lá, fechado, com 32 unidades, né? Será que se fosse para uma classe mais alta, será que isso ia sair rapidinho? Será que rapidamente eles iriam agilizar isso? Está depositado em juízo, eu espero que o pagamento seja liberado logo para quem vendeu e que seja... Ainda tem logo... isso, né? Tá a pessoa que comprou, a pessoa que vendeu, mas ainda não recebeu. Pois é. Vendeu, mas não recebeu, porque quando você vende alguma coisa, é porque você quer fazer alguma coisa com dinheiro. Então, olha só o absurdo. A prefeitura compra o imóvel, a pessoa que vendeu ainda não recebe dinheiro e a população ainda não pode ocupar. É assim, tartaruga, né? Prefeitura de Petrópolis em passos de bicho preguiça. Tartaruga ainda se bobear vai um pouco mais rápido, né? Vamos lá. Um cavalo resgatado pela Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal de Teresópolis é enviado para curral de apreensão em Seropédica. Quem traz as informações é o nosso repórter Richard. Vamos falar com ele? Richard, você tem as informações? Isso mesmo, Roberta. Foi na última segunda-feira, viu? Esse cavalo então foi resgatado pela Coordenadoria de Bem-Estar e Proteção Animal em Teresópolis. Ele foi encaminhado então para um curral em Seropédica. A coordenadoria encontrou esse cavalo debilitado, andando sem supervisão, na rua João Gomes Costa Júnior, isso no bairro Na Posse, lá em Teresópolis. A ação contou então com a parceria da Guarda Civil para conseguir fazer esse resgate. No momento, ele passa então por cuidados veterinários. E como o dono não foi identificado, passando um prazo aí de 7 dias, conforme prevê a lei, esse animal ele pode ser doado, leiloado ou então vendido. Logicamente, porque a gente espera que pelo menos ele seja cuidado como está sendo e que logicamente o novo dono também possa cuidar do animal, né? Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado pelas informações, Richard. E
o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou o pedido do Sindicato das Empresas de Ônibus de Petrópolis, que tinha como objetivo suspender a decisão judicial que determinou a retomada de 100% da frota na cidade. Isso significa que as empresas precisam restabelecer o serviço por completo. A decisão de retomar com a operação completa das linhas foi publicada pelo juiz Jorge Luiz Martins, da 4ª Vara Cível de Petrópolis. A retomada da frota em 100% já deveria estar em operação, já que a decisão tinha prazo até o dia 25 de junho. Mas as empresas entraram com o recurso, alegando que a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, permitiu que a frota fosse reduzida. Ainda assim, o desembargador Arthur Narciso de Oliveira Neto negou o pedido de suspensão feito pelas empresas. O sindicato destaca que a decisão da 4ª Vara Cível de retomar com a frota de antes da pandemia não leva em consideração o fato de que a CPTrans estabeleceu redução de 10% da frota em outubro de 2021, quando as empresas de ônibus venderam 35 veículos. O sindicato destaca que o pagamento da multa, em caso de descumprimento da ordem judicial, poderia acarretar danos para as empresas. A decisão da 4ª Vara Cível determina multa automática de R$ 367.794,04 e diária de R$ 80.000 ao Cetranspetro. A empresa infratora paga R$ 100.000 de multa caso a decisão não seja cumprida. E ainda falando sobre transporte público, no último domingo, a Aviação Cidade das Hortênsias assumiu 8 linhas do Vale do Carangola, em Petrópolis. E nas primeiras 48 horas de operação, os passageiros se mostram satisfeitos. Os ônibus da Cidade das Hortênsias já começaram a operar em 8 linhas do Vale do Carangola, em Petrópolis, desde o último domingo. A decisão veio após determinação da Prefeitura na última quinta-feira para que a empresa substituísse a aviação Cascatinha na região, que apresentava quebras frequentes, atraso nos horários e superlotação. De acordo com a CPTrans, no primeiro dia de operação, os ônibus não apresentaram quebras e nem atraso nos horários. Além disso, os novos validadores de Vale Transporte já foram enviados à aviação Cidade das Hortênsias para serem usados nos veículos. Entre as linhas que foram transferidas estão Vila Manzini, Vicenzo Rivetti, Débora Couto Sucupira e Cidade Nova. Os moradores destas localidades elogiaram o serviço e esperam que permaneça desta forma. 100%. Tá maravilha. Tá bom porque o outro ônibus estava quebrando muito, né? A aviação Cascatinha. Mas agora vamos ver se esse aí não vai dar o problema, porque ele também quebrava bastante. Tá sendo muito bom pra gente, né? Porém, ainda estão se acostumando com o horário, né? O invista da Cascatinha tá bem melhor. Está aprovado, sim. Ele é bem maior, cabe mais pessoas. Nesta semana, o Detran RJ lançou a renovação simplificada. Agora, os condutores do estado não precisam mais de agendamento prévio para renovar a Carteira Nacional de Habilitação. O Detran lançou nesta semana o novo serviço para realizar a renovação da Carteira Nacional de Habilitação. O objetivo é agilizar os processos aos motoristas. Por meio do posto digital no site do Detran, os condutores realizam o cadastro e adicionam os dados. No entanto, as taxas para a renovação devem estar pagas. Após o preenchimento dos dados, os motoristas podem optar por qualquer posto do Detran para realizar a foto e a biometria. Logo em seguida, o sistema indica automaticamente a clínica médica onde serão realizados os exames psicotécnico e de vista, que antes precisavam de agendamento prévio. O posto digital foi lançado em 2021 e por ele é possível realizar consultas como multas e infrações, além do vencimento do documento. Em Petrópolis, os motoristas aprovaram a ideia. Eu acho ótimo. Você acha que vai simplificar? Vai. Tudo que vem é para facilitar, né, irmão? Uhum. A gente está vivendo uma era da tecnologia, então temos que viver ela, né? É muito boa, né, irmão? Vai facilitar? Com certeza. Acho interessante, cara. Vai facilitar. Poupa tempo, né? Uhum. No entanto, o serviço só é válido para condutores que não precisam adicionar algum dado no documento e que não exerça atividade remunerada. Além disso, é preciso que a carteira de motorista tenha sido emitida no estado do Rio. A escolha pela renovação simplificada é opcional e os usuários com mais de 65 anos são isentos da taxa do Duda. E olha, atenção motoristas, a Concer liberou na BR-040 meia pista no quilômetro 20, em Três Rios,
no sentido Juiz de Fora. Quem traz mais informações é o nosso repórter Richard Stolzenburg. Richard. Isso mesmo, Jorge. A Conselho informou então que liberou parte do trecho do quilômetro 20 da BR-040 em Três Rios, no sentido Juiz de Fora. Esse trecho ele passava por obras de estabilização de aterro e também análise geotécnica. Isso porque as chuvas do verão do ano passado, na verdade, do ano passado, esse ano, início desse ano, afetaram a região. Então, estava totalmente interditada. O outro lado, o sentido Rio de Janeiro, é que estava sendo utilizado para os motoristas se locomoverem. Com, então, essa liberação, a via no sentido Rio vai continuar agora com mão dupla, segue normalmente, e a via, então, aqui vai ficar em meia pista. A Conselho informou ainda que, mesmo com a liberação da meia pista, os serviços ali vão permanecer, o que não vai afetar, inclusive, essas manutenções. Logicamente que a gente deixa aqui a importância dos motoristas terem atenção, principalmente nesse trecho, por conta, então, das obras. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Richard, pelas informações. E na segunda-feira foi realizada na Câmara de Petrópolis uma audiência pública com o objetivo de discutir os direitos dos autistas no município. Estavam presentes mães e representantes de organizações responsáveis por defender os direitos dos autistas na saúde e na educação. Inclusão não é favor. A gente não está aqui pedindo favor para ninguém. Nós estamos pedindo só que a lei se cumpra e que essas crianças tenham os direitos garantidos aqui, pelo menos no nosso município, O relato de Beth é o mesmo de diversas pessoas por Petrópolis que procuram por igualdade social, com o objetivo de trazer mais visibilidade aos problemas na saúde e educação de pessoas autistas. Na última segunda-feira foi realizada uma audiência pública na Câmara Municipal de Petrópolis. Durante o debate foram pontuadas a Lei Berenice Piana, que prevê o acompanhamento especial de profissionais para crianças portadoras de autismo dentro das salas de aula. E também a Lei Brasileira de Inclusão de Pessoas Deficientes, que criminaliza a infantilização de pessoas portadoras de alguma deficiência. Eu já vi o meu filho sozinho no balanço, eu já vi o meu filho tentar fugir. Quando eu ia pegar a mãe, ele só começou a chorar depois que você chegou. E quem é mãe sabe que não é isso. Na creche do meu filho tem pelo menos umas 3 crianças especiais entre autistas e síndrome de Down. E nenhum deles tem estagiário. Infelizmente, isso eu não posso nem cobrar do SEI, porque eu sei que elas estão tentando, só que não tem mão de obra. A Secretaria de Educação, que poderia ter liberado se uma pessoa que estava lá para ajudar, não quis porque não é funcionário. E aí? Aí as crianças ficam sem nada, graças a Deus que as tias têm boa vontade, mas estão lá sem uma pessoa para instruir elas a como lidar com essas crianças. As lutas são diárias e os problemas diversos. São muitas batalhas que a gente enfrenta desde que a gente tem um diagnóstico em mãos, ou até mesmo desde que a gente pensa que tem algo diferente com o nosso filho. E na maioria das vezes, são batalhas desnecessárias. Batalhas que nós lutamos sozinhas, e que não tem a menor necessidade de estar lutando, porque os nossos filhos estão amparados pela lei, e nós nos vemos infinitas vezes sozinhas, lutando sozinhas. O Grupo de Amigos do Autista de Petrópolis é uma das instituições responsáveis por acolher e auxiliar mais de 200 crianças que são portadoras do autismo. E também enviou representantes para a audiência. Além do tratamento das crianças, a gente também precisa pensar no lado das mães, em questão de tratamento psicológico, trabalho no município com a conscientização do autismo. O autismo ele não pega, então assim, a gente precisa no município fazer um trabalho
né, nessa questão. Durante a sessão, ficou decidido que vai ser realizado um projeto para regular os serviços perante as tarifas de rotativos, além de negociações com um transporte público exclusivo com funcionários capacitados, assim como colocar em prática o projeto para a divulgação de cartilhas que falam sobre os direitos destas pessoas e reforçar a importância de medidas que auxiliem o processo de emissão da carteira do autista. Gente, agora a gente vai saber como é que fica a previsão do tempo, não é isso? A previsão do tempo para as cidades que compõem a nossa área de cobertura é de céu claro, sem nuvens e umidade relativa do ar baixa em todo o estado, por conta de uma massa de ar seco que está estacionada na região. As temperaturas vão variar entre 11 e 23 graus em Nova Friburgo, 11 e 28 graus em Paraíba do Sul, 13 e 26 em Pati do Alferes, 12 e 26 em Petrópolis, 12 e 24 em Teresópolis e entre mínima de 12 e máxima de 29 graus em Três Rios. E olhem só, no último domingo, os amantes de patins, vamos para cá? Então, no último domingo, os amantes de patins se reuniram em Petrópolis para o encontro promovido pela Imperial Roller. A concentração foi na Praça da Liberdade. O evento reuniu cerca de 40 patinadores que vieram do Rio de Janeiro, Duque de Caxias e São Pedro da Aldeia, em Petrópolis, no último domingo. O encontro aconteceu na Praça da Liberdade e os amantes do esporte seguiram até a Barão do Rio Branco, que teve o trânsito interditado durante a atividade. Um urban no qual os patinadores dividem as ruas com os veículos também foi feito pela Rua Tereza até o Alto da Serra. Olha, gente, primeira edição do TV Correio da Manhã vai ficando por aqui, mais a segunda edição a partir das 6h30 com Tassiana Ferrante traz mais informações sobre a nossa área de cobertura. Até amanhã a partir das 7h30. Tchau, tchau. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.